Vamos ler Mateus 3, do 4 ao 10. Roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista prenunciou nosso Senhor, e ele vivia no deserto, vestia esquisitamente, comia mel e gafanhotos. E ele batizava as pessoas mediante o arrependimento dos seus pecados. Batizava na água. E as pessoas chegavam diante dele, confessavam seus pecados e eram batizadas. Era um sinal de que essas pessoas estavam prontas para a chegada do Messias. Porque sem arrependimento, o Messias não tem relacionamento. Então precisa renunciar primeiro a si mesmo e depois seguir Jesus. E aí ele encontrou num certo momento os religiosos, que foram lá também. E a pergunta que ele fez: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eles não estavam indo lá para confessar os pecados e serem batizados. Estavam atrás de fuga da ira. Ou eles estavam velhinhos, sabendo que o dia do julgamento ia chegar, ou eles estavam na expectativa mesmo, e eles estavam, de que o Messias chegasse no tempo deles. Já fazia 400 anos que não tinha um novo profeta antes de João Batista. E quando João Batista chegou, ele chegou na época em que era esperado mesmo que o Messias aparecesse. Então, provavelmente a ira do Senhor estava próxima. E eles foram lá para saber como é que eles faziam para fugir da ira sem se arrepender. Como que ele foi recebido? Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso foi o que ele disse para os religiosos, os fariseus e os saduceus. Ele exigiu um tipo de fruto específico, fruto que mostre o arrependimento. Porque não servem apenas confissão de pecado e ser descendente natural de Abraão. E eles eram judeus descendentes naturais de Abraão. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Não pensem. Porque Deus pode fazer surgir filhos de Abraão dessas pedras. Então ele estava enfatizando que a linhagem física não resolve. Para os fariseus e saduceus resolvia. Ele estava enfatizando que a fé salva, não a linhagem. Não é a linhagem, não é a tradição, é a fé. E aí depois ele fala do machado que está posto à raiz das árvores como um símbolo de urgência. Então quem não produz fruto digno de arrependimento, ou bom fruto que ele falou, é cortado e lançado ao fogo. Mas qual é esse bom fruto? E como que é um fruto digno de arrependimento? Como é que nós podemos saber que nós damos frutos dignos de arrependimento? Isso é muito importante, está muito claro na nossa vida, não errar. Atos 26, 20, tem um outro recado desse. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Na hora da conversão já é ordenado a manifestação de frutos de arrependimento por meio de obras. Na hora, você se arrependeu? Cadê o fruto de arrependimento? Me mostra.
Vivam de forma que tenha esse fruto na hora. Tem que ter treinamento, unção, faculdade, teologia, curso. Não. Teve arrependimento? Mostra fruto desse arrependimento. O que é o arrependimento? Primeira coisa, em Atos 11:18, diz que é algo que vem de Deus, é um dom. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. O arrependimento humano, ele é um remorso superficial e ele prevê só o livramento da punição. Me arrependi, fiz besteira. Ele pode ser até um arrependimento de que não quer mais errar, mas é muito superficial ainda. Envolve sentimento, talvez um conceito, um mal feito. Entra na essência do ser. Ele fica muito comportamental. O de Deus não, o de Deus é um dom. Dom de arrependimento. É Deus quem dá. É esse arrependimento que salva. E quem dá é pelo Espírito Santo. Olha João 16:7. Ele lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O auxiliador é o Espírito que vem para convencer a gente do pecado. Ele convence nos dando arrependimento, convencendo a gente da justiça, que nós somos injustos enquanto pecadores. Convence dessa justiça, vamos ser punidos, e nós nos arrependemos. Ele nos convence do juízo, que haverá um julgamento. Nós vamos enfrentar isso, leva-nos ao arrependimento. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O arrependimento, que é pregado no evangelho, chegou de duas formas, em palavra e em poder no Espírito Santo. É a pessoa que tem a plena convicção, se arrepende. E no versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não há arrependimento se não há abandono de ídolos. Isso é pelo Espírito. Nós não conseguimos enxergar ídolos se o Espírito não revelar. Isso aconteceu com Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Em Filipenses 3:3 ele diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Se arrependeu. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então teve uma conversão, um arrependimento de tudo que ele era e tinha. Considerou tudo como perda, como esterco. Em Romanos 7 ele confirma o seu nível de arrependimento. A partir do versículo 15 ele fala: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele teve o convencimento do pecado. Ele percebeu o pecado que habita nele. Mesmo convertido, nascido de novo, o pecado que habita nele é claro na mente dele. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne,
Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Essa é a postura de um arrependido. Ele se considera desse jeito. O bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero eu só faço ele. Ele está em muita clareza da sua luta interna, da carne com o espírito. E em Gálatas 1:22, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Fruto de arrependimento. Ele que perseguia a igreja com fruto de morte, agora pregava, anunciava a fé, e antes ele queria destruir. Olha que fruto. Totalmente o oposto de alguém que leva a morte para alguém que prega a vida. Qual foi a mudança que aconteceu nele? O arrependimento causa 5 mudanças. Primeira mudança, João 3:5. Jesus conversando com Nicodemos, outro fariseu. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui é a mudança primeira que acontece, mudança de natureza. Você arrependeu com arrependimento como dom de Deus que deu. Deus dá o dom, a pessoa se arrepende, percebe quem é. O que acontece? Ela nasce de novo, nasce do Espírito, não nasce mais da carne. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aqui já não é mais uma natureza nova. É um ato despir-se do que a natureza era. É um ato de obediência, é um fruto já. É um fruto que você tira sua velha natureza da prioridade do seu modo de vida. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Está vendo? Modo de viver, modo de pensar. Não sou mais aquilo que eu era, então tenho que me despir daquilo. Tirar essa vestimenta falsa, faz me vestir como um tolo, um bobo, um palhaço. Eu vou me vestir agora, no 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A natureza foi dada, uma nova mente foi dada e uma troca de vestimenta tem que acontecer por causa da natureza nova. Em Gálatas 5,16 ele a confirma dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Primeira coisa que acontece, mudança de natureza. Segunda coisa que essa natureza vai gerar agora, motivações diferentes. Tem quais motivações? O que é que te move? O que é que te impele? Você busca o quê? Gálatas 1:10. Agora busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A motivação agora de Paulo é agradar a Deus e não a homens. Ele não obedece nada que é humano, que é contrário a Deus. Essa é a segunda mudança que tem. Você vai avaliando como é que está a sua vida. Já está na nova natureza? Já se despiu da antiga e se revestiu da nova, mudando a sua mente? Ótimo. Qual é a sua motivação? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Homens. Ou agradar alguém? Terceira mudança que tem que ter é emoções. Ele muda as nossas emoções. De quais emoções? As humanas, guiadas pela natureza antiga,
afetadas pelo mundo à nossa volta, que se deleita na carne e no pecado por outras emoções. Quais? As emoções guiadas pelo reconhecimento da nossa culpa, da nossa pecaminosidade. Bem-aventurado que chora, dá para chorar alegre. Choro é de arrependimento, tristeza. Feliz ou triste por causa do pecado, da pecaminosidade, da culpa de ter esse pecado. É uma contrição verdadeira, uma tristeza profunda, uma vergonha, chega a ser um ódio que você tem do pecado. Ezequiel 20, 43. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que vocês fizeram. Ótimo. Já tem a natureza nova? Já se despiu dela e se revestiu da nova? Sua motivação é agradar a Deus? E agora você está com nojo de si mesmo por causa de todo o mal que você fez? 2 Coríntios 7, 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E o Salmo 51, 17. Sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Suas emoções são pular de alegria quando o seu time faz gol, de dançar quando alguma coisa material dá certo, de cantar louvores em alegria ou de alguma coisa. Pode ser tudo bem isso, não tem problema. Desde que o primeiro e mais profundo sentimento seu seja de contrição. Você junta a alegria da salvação com a tristeza da necessidade da salvação. Sou assim, mereço a ira. Eu fico triste por ser assim. Daí eu me alegro, porque o Senhor me salvou disso. Quarta coisa que ele muda, pensamento. Vamos chegar de novo lá. Natureza nova, motivações novas, emoções novas, pensamentos novos. Pensamento é o que vai fazer você ter a certeza de que Deus está certo e nós estamos errados, sempre. Esse é o pensamento mudado. Deus está sempre certo e nós estamos sempre errados. Ponto. Salmo 51, 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Tem conhecimento. Agora, como é que funciona? O pensamento dele está certo. Versículo 4. Contra ti, só contra ti, pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Estou aguentando o tranco porque eu mereço. E se está difícil é porque eu mereço. Eu mereço muito mais do que eu estou recebendo porque eu mereço a morte. Por causa do meu pensamento bíblico. Daniel 9, 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Pensamento claro de quem é, situação do relacionamento com Deus. Pensamento de um arrependido. E a última coisa que muda depois do pensamento é o quê?
a vontade que leva a agir. Ele muda a sua vontade e as suas ações. Não adianta mudar a natureza, não adianta mudar a motivação, não adianta mudar a emoção, não adianta mudar o pensamento. Ele quer fruto de arrependimento. E o fruto é ação. Tem que mostrar. Nada é suficiente. Se a árvore não dá bom fruto, ela é jogada fora. Mostrar com ações. É ali que está a prova de que você se arrependeu, de que você tem uma nova natureza, uma nova motivação, uma nova emoção, um novo pensamento. Você age. Você mostra que você abandonou a idolatria e o pecado. Quando mostra que você se volta para Deus em obediência. João Batista foi muito didático com os pecadores da sua época. E outro texto paralelo àquele, em Lucas 3:10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Sabe o que ele falava? Quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem tem uma, com quem tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. É fruto de arrependimento, não é obra para a salvação. Não somos salvos por obras. A fé gera obras. Obras que são frutos de arrependimento. A primeira que ele sugere e ordena é: compartilhe o que você tem com quem tem necessidade. Alguns publicanos também, quem que era publicano? Era o judeu que trabalhava para Roma, cobrando imposto, seus conterrâneos judeus. Um judeu traidor dos judeus que cobrava dinheiro dos judeus para dar para os romanos invasores. Publicano. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Fala, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Já foi batizado? Já. Então você está garantido, você já foi salvo. Mentira. Eles foram lá, confessavam os seus pecados, eram batizados e perguntavam: o que nós temos que fazer? Depois de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Ele respondia, no 13, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ele cobrava o imposto 10%, mas me dá mais 5%. Pegava os 5% para ele. Pecava. Deus mandou Roma invadir Jerusalém. Eram dominados por Roma por vontade de Deus. Os judeus não aceitaram isso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Qual era a plenitude? Quando Roma dominou Israel. Por quê? Porque a cultura romana, a engenharia romana, a Pax romana, permitiu que construíssem estradas boas em todos os lugares. Eles mantinham a ordem pela força, então não tinha muito caos, daria para viajar em segurança, por exemplo. Como é que Deus ia espalhar o evangelho se não tivesse isso? Não ia. Então ele esperou, ele mandou Roma, ele que fez Roma ser grande. Ele enviou Roma para dominar essa região, porque Jesus tinha que nascer ali. Roma foi e dominou. Dominando, além da opressão, a opressão é justa porque todo mundo é pecador e tem que ser oprimido quanto peca. É justo. Roma oprimia os judeus pecadores, sim. Enquanto oprimia, construía estradas e mantinha eles na vara curta, para eles não se rebelarem contra Roma. Então havia a Pax, a paz romana, na força. Permitia viagens em segurança, certa segurança. Nessa plenitude dos tempos, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito. A igreja recebeu o Pentecostes, recebeu o Espírito. A mensagem começou a espalhar, a igreja cresceu em Jerusalém. Veio a perseguição e aí eles usaram o que Roma deu. Espalharam a mensagem usando as suas estradas seguras. Por isso estamos aqui. Com isso, publicanos
cobravam imposto justamente. É justo, porque Deus mandou os romanos para cá. É justo que os romanos tenham dinheiro daqui, porque eles dominam sobre nós. Então vamos dar a César o que é de César. Nós damos para quem? Para o publicano. É um judeu contratado pelos romanos. Ele não é um traidor. Pode até ser. Mas ele está fazendo o trabalho que alguém teria que fazer. E aí o povo era contra os publicanos. Perseguia, excluía. A verdade era matar o traidor. Mas eles eram obrigados a pagar o imposto. Pagavam para o publicano. O publicano injusto fazia o quê? Extorquia. Cobrava mais de imposto. Pegava para ele e ficava rico. Mestre, o que tem que fazer? Não cobre nada além do que foi estipulado. E no 14, então, alguns soldados lhe perguntaram, até os romanos foram lá em arrependimento, esperando o Messias chegar, se confessavam, eram batizados e perguntavam, o que nós temos que fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Em cada situação, o profeta aponta a correção específica para aquela situação, para aquele problema, para aquela pessoa. Gerem fruto de arrependimento. Sempre. Não dá para ser salvo sem mostrar um fruto de arrependimento. Pessoa que não rouba, eu não vou falar para ela, não roube mais. Ela já não rouba. Talvez ela é adúltera, eu falo, não adultere mais. Ele fez isso, Jesus, o tempo todo. Ele mostrou a verdade e exigia arrependimento. E um fruto de arrependimento. Por exemplo, em Marcos 8,15. Advertiu-os Jesus, sejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ele advertiu os seus discípulos contra um tipo de mensagem dos fariseus e de Herodes que ia contaminar a fé deles. Eles estavam ouvindo de novo o ensinamento errado dos fariseus. Estavam esquecendo tudo que eles estavam aprendendo de Jesus. Jesus falou, tomem cuidado, estejam atentos com essa mensagem, que é um fermento em vocês. Vocês ouvem, vocês vão lembrar de tudo que vocês já aprenderam, isso vai vir na sua mente, vocês vão desviar. Cuidado com esse fermento, se arrependam de ter crido nisso de novo. Ele falou isso também para o moço rico em Mateus 19:21. Você quer ser perfeito? Vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Identificou a idolatria, a riqueza no coração do jovem. Falou, vai e largue esse ídolo. Se arrependa de ter ele como ídolo. Venda o que você tem. Você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me siga. Ele falou isso também para Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, em Mateus 14:29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Arrependa-se de ter deixado a sua dúvida prevalecer sobre a sua fé. Por que você duvidou? Por que você pecou? Você ia morrer. Pecou, o pecado gera morte, você estava afundando. Não é pecado ter dúvida, é pecado não pôr fé sobre a dúvida. A dúvida vem, o vento vai bater. Se arrepende, não ouve isso. Coloca fé sobre a dúvida, não é para afundar. Ele levou ao arrependimento. E o nosso caso que nós já vimos do Zaqueu, que era um publicano, em Lucas 19:8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E fruto lindo de arrependimento. E extorquia cobrando imposto a mais, e era muito rico. E confessou. Ele se arrependeu, confessou e fez o fruto de arrependimento. Procurou todo mundo que ele cobrava a mais e devolveu 4 vezes mais. E deu metade dos seus bens aos pobres.
É um caso tão bonito no filho pródigo de Lucas 15:16. Ele saiu de casa, pegou o que pertencia a ele como herança, gastou tudo nas festas, prazeres mundanos. Uma hora ele passou fome, foi contratado para cuidar de porco. No 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. É um fruto de uma árvore que dentro dela tem um monte de bolinha e o pessoal usa para substituir o chocolate. É a alfarroba. São frutinhos que parecem uma fita assim, cheia de bolinha dentro. É a alfarrobeira. Eles davam isso para os porcos comerem. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que fruto lindo de confissão. Voltou todo estrupiado para casa, com fome, mendigando, arrependimento. Com certeza estava chorando em confissão genuína, como um fruto de arrependimento. E isso é que é mudança interna. Como é que está a nossa vida? Estamos arrependidos? Estamos nos arrependendo? Já nos arrependemos? Você pensa de Deus o que você tem que pensar? A ideia de Deus conforme Ele é, a Bíblia revela, e Ele te revela pelo Espírito. Você percebe que é Ele que tem que estar em primeiro lugar e no centro na sua vida? Você lamenta a sua negligência de Deus? Reconhece o valor de Deus? Acima de todos os outros valores que você põe na sua mente? Seu coração é atraído por? Você pensa da maneira correta sobre o pecado? Seu pecado? Percebe que o pecado é desprezível? É uma agressão a Deus? Realmente pensa isso? Você se arrepende do seu pecado? Conhece a sua natureza caída? Conhece suas motivações tortas? Suas emoções egocêntricas? Pensamentos arrogantes? Sua vontade carnal? Seus atos injustos? Anseia pela libertação da escravidão do pecado? Anseia pela libertação da punição do pecado? Anseia estar livre da presença do pecado? Ou isso não passa na sua cabeça? Ou levando com a barriga, pecando e perdendo perdão? Está determinado mesmo a correr para Deus, para confessar o seu pecado? Está para alguém o seu pecado? E para Deus dar misericórdia em clamores? Qual fruto de arrependimento será? Quando? O machado está posto na árvore. É urgente. Não quer saber se você é uma nova natureza. A motivação é agradá-lo. Porque se não for para agradar sem gerar fruto, é hipocrisia. Não é para agradá-lo. Não quer saber se a sua motivação é falsa. Não quer saber se sua emoção é de nojinho de você, mas não tão profunda a ponto de gerar fruto. Não quer saber se o seu pensamento agora é bíblico sem você gerar fruto. Ele quer ver o teu fruto. João Batista deixa um alerta em Lucas 3:3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor,
façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Voz, é a voz do profeta Isaías, que agora estava na boca de João Batista, estava proclamando o arrependimento. Voz que clama no deserto. Qual era o deserto? Não é o deserto que ele morava, é o deserto espiritual que Israel estava há 400 anos sem receber uma palavrinha de Deus, vivendo em pecado, o deserto do pecado. Uma voz que clama no deserto do pecado. Preparem o caminho, é uma metáfora para a construção de estradas. Para construir estrada tem que remover as pedras, os ídolos, e tem que nivelar o terreno. Acabe com a impureza, abandone o pecado, nivele a sua vida. Todo vale será aterrado, vale, tristeza, depressão, humilhação, pobreza espiritual vai ser levantado. Todas as montanhas e colinas niveladas, montanhas e colinas altas, pessoas altivas, arrogantes, poder humano, altivez, vai ser baixado, vai ser quebrado, vai se prostrar. Todas as estradas tortuosas serão endireitadas, são as vidas tortuosas tomando decisões erradas, vão ser endireitadas na decisão da vontade de Deus. Você não vai mais ficar para a direita, para a esquerda, tomando pau, batendo cabeça. Caminhos tortuosos serão endireitados. É só se arrepender. E os caminhos acidentados aplanados. Onde tem dúvida, a fé vai cobrir. Onde tem obstáculo, Deus vai tirar. Onde o mar não sai, anda sobre a água. Onde tem muralha, ele derruba. Caminhos acidentados serão aplanados. É um arrependimento verdadeiro, movido a gerar frutos de arrependimento, que geram uma vida correta. É simples. É só isso. Amém? Então, eu quero que você tome uma decisão agora. Coloque um prazo para fazê-la, para gerar fruto. Qual ou quais são os frutos de arrependimento que você vai praticar? Faz um voto para Deus agora. Por mais de um, não foge. Ele está te mostrando vários. Assume todos eles. Faz um voto com ele. Ele está te chamando. Ele que está aí dentro agora da sua mente, incomodando, te gerando medo, temor. Sua carne está falando, não vai dar bom, não quero fazer isso não. Vou perder isso, posso perder aquilo, não quero fazer. Não escuta a carne. Deus está te pondo na cabeça, no coração. Um voto com ele que você vai fazer. Fala para ele quando. Quando? Quer ter uma vida diferente? Vai agir na sua vida. Tirar o que está baixo, baixar o que está alto, arrumar o que está torto, replanar o que está. Quero ouvir testemunho. Fiz isso, não queria, mas obedeci. Hoje eu estou colhendo isso. Deus fortalece a gente no espírito para a gente ter coragem. Senhor, queremos confirmar esses votos. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor não gosta de quem faz votos e não cumpre. Nós fazemos esses votos, nós e ti, cada um aqui contigo, no Espírito, para que a gente tenha fruto visível de arrependimento. É algo que o Senhor exige. O Senhor não quer pessoas hipócritas que ficam como espiões, crentes ocultos.
E tem o Espírito, mas não manifesta ele. Não adianta ficar tratando do coração, Senhor, se não tenha fruto externo. Então, fazemos esses votos com nós nos movermos nessa direção, mesmo não querendo. A carne, ela luta, ela não aceita o que vem. Mas não é ela que manda, é o seu Espírito. E nós nos posicionamos agora numa nova natureza, realmente tendo motivações que querem te agradar, com emoções que nos entristecem por causa de quem nós somos e até por causa dessa luta que temos agora para te obedecer. Mudando o nosso pensamento em obediência ao Senhor, para que a gente gere esses frutos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, capacita cada um de nós, ouva-nos e não nos permita não obedecer. E quando o Senhor nos move, é como fez com Moisés, ele não queria ir, mas foi. Como o Senhor fez com Jonas, que fugiu, mas teve que obedecer. Como o Senhor fez com Paulo, que era assassino e voltou para saber o que é sofrer. Todos foram tocados pelo Senhor, tiveram encontro, se arrependeram e viram o Senhor. Fugiram do chamado. Enfim, assumiram a responsabilidade. E hoje estão dados nos teus livros como grandes servos do Senhor, como exemplos para a nossa vida. Não aceitaram o não da carne, eles falaram amém para o Espírito Santo. Faz isso em nós. Faz de nós viver assim para sermos realmente filhos e filhas que te agradam, uma comunidade, uma igreja viva, realmente vê e mostra frutos uns para os outros e para fora também, em nome de Jesus.